uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfeneiros, silenciosas e quietas sob o negror do céu, o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir. Sem saber que era especial, sem saber que era famoso. Ele não podia saber que nesse mesmo instante havia pessoas se reunindo em segredo por todo o país, que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas: a Harry Potter, o menino que sobreviveu. Fala aí, bruxões, beleza? Há exatos 38 anos, na noite de 31 de outubro de 1981, Dia das Bruxas, Lord Voldemort, o bruxo das trevas mais temido de todos os tempos, ia até Godric's Hollow, na casa dos Potter, para assassinar o pequeno Harry. Motivado por uma profecia feita em 1980 por Sibylla Trelawney a alvo Dumbledore durante uma conversa informal que se tornou uma entrevista de emprego no bar Cabeça de Javali. Infelizmente, neste mesmo bar estava Severus Snape, até então um comensal da morte. A profecia dizia: aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao final do 7º mês, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois um não pode viver enquanto o outro sobreviver. Após a profecia ser feita, Dumbledore ficou de fato impressionado com o dom de Trelawney, que apesar das charlatanices, era genuíno. A bruxa tinha o jeito dela lá de ficar aumentando e falando coisas que ela não tinha previsto de verdade, mas profecias, quando feitas assim, dessa forma, quando a pessoa tem o dom mesmo, elas são reconhecíveis. No caso, a Trelawney fica inconsciente, ela não sabe o que está falando e a profecia simplesmente vem. Então, o Dumbledore decide contratar Trelawney para lecionar em Hogwarts, porque as profecias podem ser retiradas por pessoas de quem ela fala, né? Ou seja, pelo Voldemort no caso, e depois descobrem que pelo Harry, ou pela própria Trelawney. Então, para mantê-la em segurança, longe de Voldemort, que com certeza ela se tornaria uma vítima, o Dumbledore coloca ela em Hogwarts ali, perto dele, porque a gente sabe que o Voldemort tinha medo do Dumbledore. Severus Snape vai embora do Cabeça de Javali e vai o mais rápido que pode relatar ao seu mestre o que havia presenciado. Ele conta sobre o vaticínio de Trelawney e que uma criança com o poder de derrotá-lo nasceria em breve. Começou então por parte de Dumbledore uma verdadeira missão para proteger as pessoas que se enquadravam nas características ditas na profecia. Os que desafiaram Voldemort 3 vezes foram Tiago e Lilian Potter e os aurores Alice e Frank Longbottom. A primeira vez que Lilian e Tiago enfrentaram Voldemort foi quando ele mesmo tentou recrutá-los para os Comensais da Morte, porque eles eram bruxos poderosos. O Voldemort sabia que a Lilian era poderosa e mesmo ela sendo mestiça, queria ela como uma Comensal da Morte. Essa foi a primeira vez então que eles lutaram e os Potter saíram vivos. As outras 2 vezes provavelmente foram em batalhas que aconteceram pela Ordem da Fênix, mas a gente não sabe quais foram essas batalhas. Neville Longbottom nasceu no dia 30 e Harry Potter no dia 31 de julho do ano de 1980. Então Dumbledore já tinha os casais que desafiaram Voldemort por 3 vezes e os seus filhos que nasceriam ao terminar do 7º mês, como dizia a profecia. Neville Longbottom e Harry Potter seriam os alvos de Voldemort. Dumbledore se apressou para preparar toda a proteção para os Potter e para os Longbottom. Eu não sei que tipo de magia foi feita, que tipo de proteção foi feita para os Longbottom, provavelmente alguma coisa relacionada ao feitiço Fidelius também. Lembrando que os Longbottom só foram atacados após a queda do Voldemort, quando estava todo mundo se sentindo seguro, e aí os Comensais da Morte foram atrás deles para saber o paradeiro do Voldemort, porque sabiam que o Voldemort iria atrás do Harry e depois iria atrás do Neville. Então quando eles foram atacados já não tinha mais proteção, era um momento tranquilo. Os Potter se esconderam e Dumbledore sugeriu que fosse feito o feitiço Fidelius, inclusive se ofereceu para ser o fiel do segredo. Quando o feitiço Fidelius é feito, somente uma pessoa, que é o fiel do segredo,
pode transmitir a localização das pessoas que ele ficou ali encarregada de proteger. Outras pessoas podem saber a localização, mas elas não conseguem passar a informação adiante. Somente o Fiel do Segredo pode fazer isso. Como eu disse, Alvo Dumbledore se oferece para ser o Fiel do Segredo dos Potter, mas Tiago insiste que fosse Sirius Black, seu melhor amigo. Dumbledore acaba cedendo, concorda que Sirius seria um ótimo Fiel do Segredo, porque era muito amigo e jamais entregaria os Potter. Só que o Sirius tem uma ideia diferente e convence o Tiago e a Lilian a não tornar ele o Fiel do Segredo, e sim outra pessoa, porque era muito óbvio ele ser o Fiel do Segredo, procurariam ele com certeza, então por que não colocarem alguém que ninguém procuraria? Logo eles pensaram no elo mais fraco, que era Pedro Pettigrew. Ninguém procuraria o Pedro Pettigrew para saber de alguma coisa, porque ninguém encarregaria ele de uma missão tão importante quanto ser o Fiel do Segredo de alguém. Então, sem contar essa mudança de plano para o Dumbledore, os Potter fizeram o feitiço Fidelius e colocaram Pedro Pettigrew como protetor, como Fiel do Segredo, guardião do segredo deles. Feito então o feitiço Fidelius, os Potter ficaram escondidos por alguns meses. Em uma carta de Lilian enviada para Sirius, ela relata que no dia 31 de julho de 1981, a data que eles comemoraram o aniversário de 1 aninho do Harry, eles fizeram o que ela chamou de um chá de aniversário, que foi comemorado somente entre eles e a velha Bathilda Bagshot, que era vizinha dos Potter. Bathilda Bagshot é a historiadora mágica mais famosa do último século. Ela gostava muito do Harry e era vizinha, estava sempre visitando os Potter. Sirius, que não pôde comparecer ao aniversário, envia para o Harry de presente uma vassoura de brinquedo. Essa vassoura flutuava apenas 1 metro do chão, mas o Harry adorava, foi o presente que ele mais gostou, e a Lilian descreve nessa carta que ele ficava brincando com ela e já tinha quase matado o gato que eles tinham. O Tiago ficava todo orgulhoso disso e ficava correndo de um lado para o outro atrás do Harry e falava que com certeza iria tornar ele um apanhador, que ele tinha cara de apanhador, aparência de apanhador, e que ele iria treinar o filho para isso. Só que, infelizmente, isso nunca aconteceu. Lilian envia nessa carta uma foto do Harry com a vassoura brincando, e é possível ver as pernas do Tiago ali atrás, indo atrás dele, e o Harry entrando e saindo da foto com a vassourinha, todo feliz. Ainda nessa carta, Lilian diz ao Sirius que seria ótimo se ele pudesse fazer uma visita, que sabia que a Ordem da Fênix era mais importante, que ele estava ocupado e que não tinha problema, mas que seria ótimo, queria animar muito o Tiago se ele pudesse visitá-los, já que o Tiago estava frustrado e entediado porque eles estavam escondidos, não podiam sair de jeito nenhum, e isso acabava deixando ele frustrado porque ele queria estar em ação, queria estar fazendo as missões da Ordem, queria poder ter uma vida normal, comum ali com a família. A Lilian também diz que quando ele estava com a capa de invisibilidade, ele ainda saía uma hora ou outra nos jardins da casa, um pouco até a frente da rua, mas nada mais do que isso, só que agora nem isso ele fazia, já que o Dumbledore pegou a capa emprestada. Logo no final de semana, após o assassinato de Marlene McKinnon e sua família, a bruxa que era membro da Ordem da Fênix e aparece na foto que o Sirius mostra pro Harry, a Lilian diz que o Rabicho foi visitá-los, só que ele tava com uma aparência estranha, que ele tava parecia que estava muito desgastado, muito cansado, com uma aparência meio triste ou meio vazia, e que isso deveria ser um reflexo da família da Marlene McKinnon e da Marlene, que tinha sido assassinado e eram membros da Ordem e ali eram todos do mesmo lado. A Lilian também relata nessa carta que foi muito triste, que ela chorou a noite inteira quando soube, e ela se mostra bastante preocupada quanto à situação que o mundo bruxo tá, na verdade. Bathilda Bagshot, a historiadora mágica, né, que era vizinha, ela vivia visitando praticamente todo dia os Potter, e ela era o que distraía eles praticamente ali. Enquanto o Harry ficava brincando com a vassourinha e o Tiago atrás, a Lilian ficava ouvindo histórias que a Bathilda contava sobre os grandes bruxos e bruxas, diretores de Hogwarts, e inclusive ela menciona na carta que não acreditava que o Dumbledore já tinha sido amigo do Grindelwald, e que ela achava que a Bathilda já estava meio que caducando, não sabia se acreditava ou não nisso. Inclusive essa parte da carta estava rasgada, o Harry só encontra, né, lá no quarto do Sirius, e depois encontra a outra parte com o Snape, vendo as lembranças do Snape, porque o Snape cortou a parte que tinha a assinatura da Lilian para ficar com ele. Durante alguns
alguns meses, essa era a rotina da família Potter. Eles ficavam ali, brincavam com o Harry, recebiam Batilda Bagshot, recebiam alguns amigos mais próximos, né? Recebiam as pessoas mais próximas quando dava, porque era uma situação de guerra, a Ordem da Fênix estava lotada de missões, e os Potter estavam ansiosos para que tudo aquilo acabasse, para que eles pudessem logo voltar à ativa, voltar às missões. Só que, infelizmente, eles não contavam com um traíra, com um traidor. Pedro Pettigrew, que foi o fiel do segredo dos Potter, infelizmente já era um comensal da morte há algum tempo, passando informações para o Voldemort da Ordem da Fênix. E na noite de 31 de outubro de 1981, Voldemort vai até Godric's Hollow para eliminar quem poderia um dia derrotá-lo, segundo a profecia. Ao perceber que Voldemort estava chegando, Tiago manda a Lilia correr, pegar o Harry e ir embora, que ele iria tentar atrasar o Voldemort. Só que em uma fração de segundo, o Voldemort já estava ali na porta deles e o Tiago estava sem varinha, não deu tempo dele pegar a varinha, e quando o Voldemort entra na casa, ele grita pro Voldemort se afastar, só que o Voldemort dá uma risada fria, sem emoção, uma risada simplesmente uma risada vazia, e mata o Tiago. A Lilian corre pro quarto do Harry com ele e ela começa a falar pra ele que era pra ele ficar salvo, que ele era forte, que ela e o Tiago o amavam muito e que tudo ia terminar bem. Quando o Voldemort chega no quarto, a Lilian começa a gritar desesperada, pedindo para que ele não matasse o Harry. Ela dizia: o Harry não, por favor, mate a mim no lugar dele. E ele fala pra Lilian sair da frente, porque ele falou pro Snape que não ia matar a Lilian. O Snape pediu pra ele não matar a Lilian, né? Pediu, tipo, por favor, mata só o Harry, não mata ela. O Snape pediu isso, gente, infelizmente. Então o Voldemort, sem paciência e misericórdia nenhuma, fala pra Lilian se afastar, que aquele ia ser o último aviso. Ela não se afasta, ela se coloca entre o Voldemort e o filho e acaba se sacrificando. O Voldemort acaba matando a Lilian. Só que o que ela fez, o sacrifício que ela fez, tinha um poder tão grande, o amor que ela tinha pelo filho era um poder tão grande, que aquilo colocou uma proteção absurda no Harry. E quando o Voldemort aponta a varinha pro Harry para matar ele finalmente, né, destruir todas as chances do Voldemort ser derrotado um dia, segundo uma profecia, quando ele menciona a maldição da morte, Avada Kedavra, acontece uma explosão, o corpo do Voldemort é destruído, uma parte da sua alma acaba se fragmentando e se prendendo no Harry, causando aquela cicatriz em forma de raio, e então a outra parte da alma do Voldemort some e vai se refugiar. Lord Voldemort caiu e Harry Potter estava vivo, o único no mundo a sobreviver a uma maldição da morte. E assim a profecia começava a se cumprir. Voldemort tinha acabado de marcar o Harry como um igual. Harry Potter agora era sinônimo de esperança e tempos de paz. Ao saber do ataque, Alvo Dumbledore envia Hagrid para resgatar o bebê, e quando Hagrid chega lá em Godric's Hollow, ele encontra com o Sirius. O Sirius pede para levar o Harry porque era padrinho dele, só que o Hagrid fala que não, era uma missão que o Dumbledore deu a ele, que ele iria fazer de qualquer jeito, que não adiantava ele insistir. Sirius então fala pro Hagrid pegar a moto dele, que ele não iria mais precisar. Então o Hagrid pega a moto enfeitiçada e vai até a Rua dos Alfeneiros, onde encontra com Minerva e Dumbledore, que estava esperando eles para deixar o Harry na porta dos Dursley. Pouco antes do Hagrid chegar com o pequeno Harry, a Minerva questiona o Dumbledore se aquilo era o melhor a ser feito, deixar o Harry lá no mundo dos trouxas, com os Dursley, que eram pessoas horríveis, que ele seria famoso, uma lenda, que não teria uma pessoa no mundo bruxo que não conheceria o seu nome, e que ela não se surpreenderia se aquele dia ficasse conhecido como o dia de Harry Potter. E a Minerva McGonagall estava lotada de razão, porque desde 2009 os fãs de Harry Potter comemoram o dia 31 de outubro como o Potter Day, o dia de Harry Potter, onde a gente demonstra o orgulho pela saga, o orgulho que a gente tem de ser fã, o orgulho que a gente tem da história, o amor, o carinho que a gente tem pelos personagens. Então, feliz Dia das Bruxas pros trouxas e
Feliz Potter Day pra você. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou. Foi um episódio especial, uma homenagenzinha que eu quis fazer aqui e eu achei que ficou muito legal. Eu gostei muito de ter gravado. Se o começo do vídeo te deu um arrepio, deixa o like aí. E não se esquece de se inscrever no Caldeirão Furado. Deixa de ser trouxa, se inscreva. Vídeos novos toda semana aqui pra você ficar por dentro de todo o universo de Harry Potter, beleza? Ajuda a gente a chegar nos 800 mil inscritos. A gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão e até lá, mal feito feito.